Boa tarde, meus amigos. É um prazer imenso nós estarmos aqui compartilhando esse espaço com vocês para estudarmos a nossa doutrina espírita. Esse evento ele marca a inauguração de um espaço virtual para estudo e prática do espiritismo, denominado espírita.info. E mais tarde nós daremos algumas informações mais detalhadas a respeito do que esse site se propõe. Para marcar essa inauguração, nós vamos conversar com alguns companheiros do movimento espírita da cidade de Juiz de Fora, aqui na zona da Mata Mineira, sobre rumos do movimento espírita. Na verdade, a gente tem pouca oportunidade nos centros espíritas de examinar aspectos do movimento espírita. A gente estuda doutrina espírita, são coisas diferentes. A doutrina espírita é uma corporificação, é um conjunto de ideias definidas por Allan Kardec e enriquecida pelas obras subsidiárias. O movimento espírita é o que os homens estão fazendo dessa doutrina, como nós estamos lidando no nosso dia a dia com a divulgação e prática desse corpo de doutrinário que nos foi legado pelas gerações que nos precederam. Então, nós estaremos discutindo com vocês alguns aspectos relacionados a problemas e soluções para o nosso movimento. Todos nós somos militantes do movimento espírita, queremos o crescimento do movimento, queremos o seu engrandecimento em todos os níveis, e o que nós vamos trabalhar aqui é exatamente objetivando não a crítica pela crítica, mas o fundamento da crítica e, mais que isso, propostas razoáveis, práticas, concretizáveis de como tornar o nosso movimento espírita melhor, mais inclusivo, mais participativo, mais democrata, mais estudioso, não é? Muito bem, meus amigos, nós estamos, então, dando início a uma mesa redonda, que marca a inauguração de um novo espaço para estudo e prática do espiritismo, o espírita.info. Nós somos uma comunidade de espíritas vinculados à cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. E nós já estamos envolvidos na organização desse site há algum tempo, e agora nós estamos colocando definitivamente em atividade. Para marcar esse início, nós convidamos alguns companheiros e vamos debater um tema relacionado ao movimento espírita, rumos do movimento espírita, problemas e soluções, porque poucas vezes a gente tem tido oportunidade de discutir movimento espírita nos nossos centros. No centro a gente estuda doutrina espírita, que é uma coisa diferente, não é? É um corpo de doutrina bem definido, com princípios. O movimento espírita é aquilo que nós fazemos desse corpo de doutrina, o movimento que nós damos a ele. E é importante, vez ou outra, nós pararmos para examinar como as coisas estão indo, né? Será que nós estamos trabalhando direitinho? Será que esse movimento é inclusivo, democrático, bem feito, não é? Eficiente? Então, o nosso objetivo será debater com vocês esses aspectos. Nós trouxemos 3 questões, nós vamos apresentá-las uma de cada vez e vamos conversar com os companheiros. Eu tenho aqui à minha esquerda o Bruno, à direita Vantuil, embaixo Elias, no centro o Eli, à direita o Marco e embaixo a Lígia. E nós vamos trabalhar com vocês essas ideias. E nós vamos começar procurando levantar problemas que a gente identifica no nosso movimento espírita e que medidas, que ideias práticas, né, concretas, objetivas, a gente pode empreender no sentido de tentar tornar mais eficiente esse movimento espírita. Eu vou pedir para começar a responder o Eli Matos. Boa tarde a todos. É com alegria que a gente está inaugurando, iniciando essa nova frente de atividades, de trabalho, de serviço, na expectativa de que possamos, né, em conjunto, ser úteis ao movimento espírita, ser úteis a um número maior de pessoas que estão buscando conhecer o movimento espírita. É com alegria que a gente tem essa oportunidade e esperamos que a nossa conversa na tarde de hoje realmente contribua para a discussão, para o esclarecimento, para ajudar nesse desenvolvimento do nosso movimento. Na realidade, nos últimos tempos, a gente tem observado no movimento espírita diversas iniciativas diferentes.
há uma certa, principalmente nos últimos poucos anos, ficou mais claro de que o movimento espírita não é um todo coeso, uniforme, e que todos os espíritas pensam exatamente da mesma forma sobre todos os assuntos. Embora isso seja uma coisa aparentemente óbvia, tanto que desde o século passado, desde o início do século passado, os movimentos federativos vêm trabalhando na ideia da unificação do movimento espírita, né? O projeto de unificação, justamente por reconhecer essa diversidade. Nos parece que nos últimos tempos essa diversidade tem se tornado cada vez mais patente. Então, um primeiro aspecto que a gente gostaria de levantar sobre essa questão do movimento espírita é a necessidade da gente reconhecer de uma forma mais clara, mais objetiva, de que não existe apenas um movimento espírita. Na realidade, existem vários movimentos espíritas, ou a gente poderia dizer, existem vários movimentos dos espíritas, que se diferenciam por questões, por interpretações, não apenas em questões doutrinárias, algumas vezes, mas também na prática do espiritismo, na prática, na realização da proposta espírita, enquanto um movimento humano, enquanto algo que atua no mundo material. Nós encontramos, então, uma diversidade de pensamentos em questões sociais, em questões políticas, em questões relacionadas às práticas educativas. Ou seja, nós podemos entender, então, que uma primeira questão, uma problemática que deveria começar a ser abordada de uma forma mais objetiva pelo movimento espírita é o tratamento dessa diversidade. Diversidade no sentido das opiniões, diversidade no sentido das interpretações e diversidade no sentido do público, das pessoas que chegam ao movimento espírita. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso um pouco mais para frente, mas é necessário, e é do século, que o movimento espírita se torne mais inclusivo nas suas práticas e nas suas propostas. De certa forma, a gente poderia dizer que o ideal do movimento de unificação permanece o mesmo, mas talvez a palavra pudesse ser trocada ou repensada para união. Unificação, muitas vezes, dá a ideia de que todo mundo teria que pensar de uma forma idêntica, uníssona, embora essa não seja a proposta do movimento federativo, mas união dá mais essa ideia. Então, a gente precisa de mais união no movimento espírita. E o segundo aspecto, para a gente não prolongar demais, está, como sempre, um tema delicado, claro, mas está na intensificação do aspecto religioso do movimento espírita. A proposta original espírita, se nós remontarmos lá Allan Kardec e os primeiros espíritas, nós observamos que o aspecto religioso evidentemente faz parte, uma vez que a doutrina lida com temas que a gente poderia chamar de transcendentais, temas que estão além das questões materiais, mas há necessidade de nós retomarmos de uma maneira mais intensa os aspectos filosóficos e experimentais ou científicos no movimento espírita. Boa parte do movimento espírita hoje, falando assim de uma maneira bastante genérica, é um movimento praticamente religioso, institucionalizado, de certa forma, como várias outras religiões cristãs estão. Mesmo as práticas, as reuniões públicas, o formato dos grupos de estudo, o formato das reuniões mediúnicas, o formato da evangelização, da chamada evangelização infantil, muitas dessas práticas são quase que adaptações dessas mesmas práticas em outras religiões, em outros movimentos religiosos cristãos.
Então, uma proposta para o movimento é essa necessidade de, através de diversos mecanismos que a gente pode discutir, intensificar essa discussão nos seus aspectos filosóficos e experimentais. De início, para a nossa conversa, seriam esses dois pontos que a gente julga mais importantes. Os demais companheiros ficam à vontade para apresentar as suas ideias. A proposta inicial é essa: problemas com possíveis soluções para o nosso movimento espírita. Podem ficar à vontade em se manifestar, e é só liberar o microfone e começar a falar. Elias? Eu gostaria de acrescentar o meu ponto de vista naquilo que ele expôs ainda há pouco, com referência principalmente à centralização que existe da institucionalização do espiritismo no Brasil. Essa centralização que é feita pelo órgão, né, conhecido como Federação Espírita Brasileira, e que vai na contramão daqueles princípios e orientações que Kardec nos dá logo no início. Vale lembrar que Kardec era avesso a essa possibilidade. Tanto assim que, quando muitos se manifestaram à época dele, de que a Sociedade de Estudos Parisienses, né, Estudos Espíritas, lá em Paris, fosse o polo centralizador, ele sempre rechaçou essa ideia. A gente pode perceber isso muito ao ler a Revista Espírita. Então, eu penso que um dos principais problemas que nós temos enfrentado e enfrentamos, né, é exatamente esse poder centralizador, que não reflete o pensamento de uma forma precisa, né, do codificador, Allan Kardec, né, assim, conhecido codificador, e tampouco dos benfeitores espirituais. Espiritismo, ele é algo que deveria estar acima dos interesses pessoais e muito menos está institucionalizado. A forma de a gente, que seria a primeira proposta, né, da primeira pergunta, ir além nesse quesito fica um pouco, já é dificultosa, né? Mas uma maneira da gente expor ideias, colocar, ser verdadeiro, e então manifestar esse desconforto que temos com essa centralização, penso eu que seria a primeira forma, a primeira maneira. Ainda no outro aspecto que o Eli tocou também, é dessa diversidade que nós acabamos entrando de cabeça, uma vez que a gente acaba perdendo a identidade, mas por culpa de quem? Da doutrina espírita? Acredito que não. A doutrina espírita é clara, é precisa, ela é muito bem... Não é à toa que foi um pedagogo que construiu toda a sua parte, a instrução, né, todos os seus livros, e falar que Kardec falhou aí seria dizer que ele foi um péssimo pedagogo, né? Péssimo professor, que não é uma realidade, né? Se nós formos analisar o que ele era antes, né, e como que ele atuou, sendo pupilo, inclusive, de Pestalozzi. Então, quando nós nos referimos a isso, é estar questionando uma dessas coisas. Porém, do meu ponto de vista, precisamos resgatar essa bússola, porque há uma bússola, há um jeito de se fazer. O Livro dos Médiuns, Kardec foi categórico, né? Ele disse assim, olha, gente, muita dor de cabeça, claro, não foram essas palavras, mas muita dor de cabeça pode ser poupada se fizermos de tal e qual forma. É um método, como eu disse outro dia no nosso grupo, né? Um método que devemos seguir, por exemplo, como alguém que quer aprender música. Sim, existem os autodidatas,
Mas a maioria das pessoas que querem aprender música, né, eles seguem um método. Então, eu penso que é uma forma de a gente buscar isso. Nós temos como, falta a gente abrir mão, né, da nossa própria vaidade, né, de querer fazer ao nosso jeito. Procurarmos ser espíritas sinceros. Os espíritas sinceros são aqueles que buscam, de maneira modesta e humilde, os ensinamentos que deixou aí Allan Kardec para nós. A Lígia quer se manifestar, Lígia, por favor. Sim, completando isso aí que o Elias comentou, né, e ele também, nós formamos um grupo de trabalho, eu, a Milene e a Carla, são as duas profissionais que lidam mais com essa área de inclusão, e a gente está trabalhando num outro material que a gente vai disponibilizar ainda no site e um outro serviço, justamente sobre essa questão da inclusão, né? Que a gente vê nos centros espíritas, são poucos centros espíritas que têm uma rampa, né? Que tem um banheiro acessível, parece, a impressão que a gente tem, né, que o movimento espírita está meio a par disso, né? Está meio assim, totalmente indiferente a isso, né? Então, assim, a gente está vendo agora algumas manifestações para surdo-mudo, né, com a intérprete, né, de Libras. A gente está vendo algumas coisas relacionadas com o site de você colocar textos maiores, né, algumas adaptações que já tem plugin pronto para isso, né? Tem várias ferramentas, então a gente está começando a buscar isso de forma que todo o ensino, né, todas as coisas que a gente está disponibilizando, ela possa ser acessível a todos, né? Porque é interessante, assim, eu lembro quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu comecei a estudar antes de ir para uma reunião, antes de ir para o centro. E quando eu cheguei no centro, eu achei muito estranho, porque não parecia que tinha todo aquele aspecto religioso, né, que os centros espíritas tomaram a forma do espiritismo, né? Então, assim, se a gente pega só as obras para ler, para estudar sozinho, né, a gente vai sentir uma diferença muito grande, né? Quase que não é um choque, né, porque você tem uma teoria bem consolidada, mas você tem uma prática muito distante daquilo que foi colocado, né, daquilo que foi estudado por Kardec. E uma das coisas, né, que é bem interessante no site, e eu acho que quase todos os sites que têm essas informações, né, disponíveis por Kardec, né, que está no Kardecpédia, por exemplo, e tem outros sites que têm o conteúdo, né? É bom a gente ter esse conteúdo para que as pessoas possam ler sem a influência do movimento. Assim, parece que o movimento é ruim, né? Nossa, o movimento é terrível. Não, não é isso. Né? É porque, como ele colocou, a gente tem uma gama muito grande hoje, né, de opiniões que quase opostas umas às outras, em questões que não era exatamente para ser assim, né? Em questões que eram para ser mais consolidadas, né? Como a questão da reencarnação, são questões que são básicas, mas quando a gente vê no dia a dia, né, que são questões que realmente nos afligem durante o dia a dia, as pessoas não têm assim uma opinião unânime, né? E às vezes pontos que são claros para uns são completamente opostos para outros, né? Um ponto que é bastante interessante, por exemplo, quando a gente vai analisar as mensagens de alguns espíritos, né? E na internet está cheio dessas mensagens, a gente vê que alguns espíritas que a gente conhece, que são pessoas que têm uma lógica, né? E estão compartilhando determinadas mensagens que não tem nada a ver, né? Que a gente lê e elas não têm, assim, um pingo de critério que Kardec nos ensinou a verificar se as mensagens são positivas ou não, né? São adequadas para você compartilhar ou não, né? A gente vê muitas coisas, por exemplo, a gente vê muita mensagem de Chico Xavier, por exemplo. O Chico fala muito pouco dele mesmo, né? Por ele mesmo.
ele falou muita coisa pelos instrutores espirituais, né? E hoje está assim, uma quantidade de mensagem muito grande que vem de Chico Xavier, e a gente não sabe se e muitas delas não tem nada a ver, né, com o que ele professava, com a atitude dele, né, com o que ele falava. E as pessoas estão compartilhando isso como se fosse dele, né? Só porque alguém colocou, alguém teve. Então, esses critérios, né, essa amplitude de opiniões, né, e de achismos, é isso que a gente tem que dialogar, não é dialogar, e também não é combater, né? É propor alguma coisa a mais, né? Propor uma coisa propositiva, de forma que as pessoas tenham uma forma de acessar outros tipos de pensamentos, de forma que ela própria possa ter essa capacidade de discernimento, de poder concluir por ela mesma que se aquela mensagem que ela está recebendo vale a pena compartilhar ou ser um fake news, né? Então, as pessoas... o objetivo, né, maior do nosso Espírita Info é a gente ter essa segurança, né, das informações que a gente está colocando e que as pessoas possam ter discernimento e que as pessoas possam compartilhar também as suas opiniões, porque a gente deixou aberto, né, e as pessoas podem compartilhar, mandar e-mail, eu não gostei disso, ou então os próprios grupos de estudo, eles estão abertos, né, em função disso, né, para que a gente possa realmente debater sobre esses assuntos. E os nossos grupos de estudo, né, o Opinião Espírita, né, que a gente já está estudando, esse do bem e o mal, que a gente fez uma apostila, um curso que já está pronto, a gente tem o hábito de discutir os pontos mais estranhos, né, possíveis, e muitas vezes as nossas opiniões nem sempre convergem, né? Mas o bom é a gente refletir sobre elas, o bom é a gente ter o que pensar sobre elas, né? E essa capacidade de discernimento e da gente poder pensar sobre elas de uma maneira adequada, de acordo com o que Kardec nos ensinou, isso é que é importante, né? Então, no que se refere à inclusão, depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. O Bruno levantou a mãozinha, pode falar, Bruno? O som? Retomando a fala do Eli, de que são muitos movimentos espíritas, eu penso que sempre foi, existia até mais diversidades em cada casa, existia muitos centros mistos e, né, outras linhas que não estava tão separado, existia um estudo maior do pensamento semelhantes ao espiritismo, como foi o Pietro, o Baldi, né? E, na verdade, isso que o Eli falou de tentar unificação, isso é uma repetição, sempre foi recorrente, desde o Pacto Áureo, esse processo de querer fazer uma coisa, o que agora, então, que não vai conseguir, porque nós estamos na era da diversidade. O mundo adentra isso, por isso, nos últimos anos, esse movimento de inclusão, o direito de minorias. O que nós temos é que aceitar essa pluralidade, né? O que é natural. Hoje em dia, até os centros de umbandas estão se abrindo a palestras, convidando, né, palestrantes espíritas. Nós temos que, às vezes, nós nos apaixonamos pelo movimento espírita e não pelo espiritismo. Porque o espiritismo se faz no seu cotidiano de forma simples, ele independe do movimento espírita. Então, e aí, a partir daí, eu quero pontuar o meu pensamento sobre o que faltaria, quais as questões do movimento espírita, que é na sua casa você ter uma comunidade alegre, feliz, fazendo, porque se nós temos a noção de que somos eternos, de que somos seres espirituais,
né? Nós temos que dar o exemplo de que toda essa aparente tragédia insolucionável do ser humano e da sociedade não é a nossa destinação, né? Conviver de forma cristã é conviver com a alegria de viver, com os prazeres, com, né, a partilha, trocar, dar e receber. Então, a gente tem que perder uma tradição de culpa, de sofrimento, porque esse atavismo, quem compõe o espiritismo? Compõe reencarnatoriamente o espiritismo aqueles que, de alguma forma, prejudicaram a evolução do cristianismo, né? São padres, freiras, religiosos reencarnados para tentar fazer um novo cristianismo, né? Como deveria ter sido. Mas a gente tem ranços, e um deles é vibrar nas dores, no sofrimento, né? Que traz um peso para tudo isso. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Eu recomendei para o grupo, num dos estudos atrás, um filme muito interessante, eu acho que é dos anos 90, 80, ele é antigo, mas vale a pena, que é A Festa de Babette, que metaforicamente trabalha isso, quanto comunidades religiosas podem, né, perder o encanto, o entusiasmo. O entusiasmo é Deus dentro, né? Então, essa seria uma pontuação. Eu gostaria de ouvir a opinião do Marco e do Vantuil, especificamente com uma questão que tem preocupado os espíritas mais velhos, com mais tempos de doutrina. Eu, por exemplo, sou de uma terceira geração de espírita. Eu sou filho e neto de espíritas. O meu avô e a minha avó foram do movimento espírita de Astolfo Dutra, na década de 30, né? A minha tia-avó em Guarani, nos anos 40, 50. E uma coisa que mudou e que preocupa é a questão dos eventos pagos, né? Seminários pagos, congressos em salões caríssimos, para 3 mil, 4, 5 mil pessoas. Isso é algo muito estranhável para nós, que vimos o movimento espírita das semanas espíritas, em que os confrades ficavam na residência de outros confrades. A ideia de se cobrar para se assistir um evento espírita, isso era inadmissível no passado, em coerência com a própria posição de Allan Kardec, não é? E eu queria que vocês dessem um parecer com relação a isso. O que vocês acham que a gente pode fazer? O Marco e o Vantuil, que ainda não se manifestaram. Quer falar primeiro, Vantuil? Pode falar, Marco. Seu Marco. Então tá ok. Boa tarde a todos. Eu estava, diante de tudo que foi falado, eu tenho uma posição muito pessoal sobre cobrar, e já tive no Facebook, no Instagram, questionando o porquê dessa cobrança em eventos cada vez maiores, né? E alguns se tornaram gigantes mesmo, né? Você nem consegue encontrar com as pessoas no evento. Aparece certos eventos da área científica que muita gente vai, mas chega lá, você não encontra com ninguém tem tempo para conversar, para dialogar, para compartilhar uma ideia. E eu questionei essa cobrança para algumas pessoas, e elas disseram que para dar conforto e para dar bem-estar e para dar o espaço, né? Tudo é caro hoje, tudo tem o coffee break, que tem que ser o melhor, porque as pessoas também cobram isso, ou uma parte delas, né? Que é esse conforto, e eu acho que o principal conforto espiritual acaba se perdendo, né? Vira mais um evento social, um evento de diversão, de tirar foto e compartilhar foto. Com relação à cobrança, é uma posição pessoal, eu não concordo, né? Eu acho que tem que ser gratuito, tem que ser... Se não cabe milhões de pessoas, vamos fazer aos poucos, e vamos fazer sempre, né? E agora não vai ter muita opção, vai ter que ser feito online, e online eu acho difícil as pessoas aceitarem a pagar por uma coisa que é gratuita, né? Ou pode ser gratuita. O que me incomoda
nesses eventos e também no movimento espírita hoje, seja ele acontecendo em eventos, ou acontecendo em casas espíritas, ou acontecendo na internet, é o que o João Calvino, eu ouvi essa frase num curso que eu estou fazendo de Ciência da Religião com o professor Jonas Rosa, e ele falou uma frase lá que resolveu vários problemas que eu tinha para entender por que as pessoas se perdem nas religiões. E muitas se perdem no espiritismo no sentido de que não acha que o espiritismo satisfaz a pessoa, né? Acaba abandonando ou ficando para ficar dentro de um grupo para não ficar sozinho no mundo. Que é a frase que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso foi falado, escrito pelo João Calvino, né? Que tem toda uma história aí no movimento religioso, né? Bem anterior ao século XX. E que tem um impacto, porque eu acho que hoje a pedra no sapato das religiões, em particular da doutrina espírita, uma delas, né, são várias, além dessa espetacularização dos eventos, né, uma repetição muito grande de sempre as mesmas pessoas nos eventos, sentadas nas mesmas cadeiras, quer dizer, se não chamar o fulano, ele fica triste, ele fica deprimido, não se entende um líder religioso que fica triste porque não foi convidado por um dado evento, né? Mas parece que virou uma obrigação. Se o fulano não for, o evento não tem prestígio, ou se os fulanos e as fulanas, né? E aí você vê uma repetição muito grande e quando não tem um nome muito famoso, né? Assim, as pessoas ligam isso a um evento fraco. Isso no meio científico também é muito comum. Se não chamar o decano, o evento não parece que não tem credibilidade ou é um evento menos categórico. Por fim, uma coisa que me preocupa é essa crescente idolatria de certos irmãos espíritos e como isso tem atrapalhado, isso se percebe, basta analisar as obras, como isso pode atrapalhar ou tem atrapalhado trabalhos assistenciais mediúnicos e alguns que nem estão na doutrina espírita, mas estavam em movimentos religiosos, foi constatado que eles se perderam por causa do orgulho, principalmente, que é um veneno, e essa idolatria que sobe a cabeça e eu acho que tem que ser evitado, né? Todos somos pessoas comuns, espíritos encarnados em evolução, não tem, acredito na Terra hoje, nenhum espírito de alta luz a ponto de poder ser idolatrado ou querer ser idolatrado. Então, esses são os dois pontos. A espetacularização, que aí deixa a doutrina no segundo plano, e a idolatria, que faz com que alguns falem o que não deveria ser falado em termos de política, por exemplo, que eu acho que um líder religioso deveria ter a compostura e a responsabilidade de não se colocar publicamente, eu acho que isso é do cunho pessoal, a favor de um lado ou de outro em termos políticos, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. É isso. Obrigado, Marco. Vantuil, quer opinar com relação à questão dos eventos pagos? Sim, boa tarde a todos. É um prazer estar presente aqui. Eu, particularmente, tenho comigo a concepção de que não sou a favor de que se cobre por participações em eventos. Eu acho que a partir do momento que se vai levar algum conhecimento que você tem a mais, o mais importante é você compartilhar gratuitamente. Você pode fazer... Porque Cristo, quando estava na passagem dele aqui na Terra, ele nunca cobrou nenhum centavo de ninguém para que escutasse as palavras dele e tudo mais. Eu acho que fica muito ruim o fato de você pagar por alguma coisa. Você está ganhando conhecimento. Então, todo conhecimento que você tem, você adquiriu, você tem que dar ele
compartilhar ele, que eu acho que é o mais importante, porque você vai fazer o ser humano crescer, o indivíduo crescer, a sociedade crescer, e aí a gente começa a ter algumas mudanças satisfatórias. Então, eu sou totalmente contra o fato de se pagar alguma coisa para algum evento. Compartilho contigo das suas experiências antigas, Ricardo, dos encontros anteriores, onde você trazia as pessoas para sua casa, compartilhava e fazia uma coisa gostosa, e você tinha acesso a esse conhecimento. A minha opinião é essa. Muito bom. O Bruno costuma dizer sempre que o perigo de crescer, né? Se nós queremos fazer um evento para 5.000 pessoas, que temos que alugar um salão imenso, obviamente, nós vamos ter custos que vão fugir da capacidade do empreendedor. Mas o Marco lembrou muito bem, nós podemos fazer eventos menores, cujos custos podem se diluir entre os próprios companheiros. Nós sempre tivemos custos nos nossos eventos. Por várias vezes, no Instituto de Fusão Espírita de Juiz de Fora, a casa que nós fomos um dos fundadores e filiados, fizemos eventos, trouxemos muitas pessoas distantes e nunca cobramos nada. A gente se prepara para aquilo, né? Cotiza entre aqueles colaboradores que têm uma melhor condição social, faz eventos como o almoço para levantar o dinheiro para cobrir as despesas. E nenhum confrade que tem uma melhor condição recusaria dar uma ajuda para trazer uma pessoa através de um custo, né? Isso eu acredito que é perfeitamente sanável, desde que sejam atividades de porte pequeno ou médio. O espiritismo não precisa de atividades grandiosas, isso é absolutamente contrário ao pensamento kardeciano, que propunha pequenos grupos que juntos vão estudar a doutrina espírita, vão se conhecer, vão desenvolver uma afetividade, é isso que nós precisamos. Mas nós temos que ir para o segundo ponto, porque o tempo não nos perdoa. Os dados do nosso censo mostram que os espíritas são, em sua maioria, brancos, em sua maioria escolarizados, em sua maioria de classe socioeconômica mais alta. Nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Isso é algo absolutamente indesejável. Como nós podemos trabalhar no sentido de que a doutrina espírita chegue às pessoas mais simples, às classes populares mais simples? Nós temos alguma experiência aqui em Juiz de Fora muito positiva nesse particular. E eu gostaria de citar aqui um casal de amigos, o Ronaldo Tornel da Silveira, já desencarnado, e sua esposa Elaine, ainda entre nós, que há muitos anos já desenvolve um trabalho da realização da construção, da ativação de pequenos centros espíritas em regiões de periferia. E o Ronaldo me contou que essa ideia foi do próprio Chico Xavier. Há muitos anos o Ronaldo era médico e ele idealizou, construiu em Juiz de Fora, um hospital espírita, coisa que já vinha acontecendo em vários estados do país. Ele foi até o Chico. E ele me contou que o Chico ouviu com muita atenção e disse: Ronaldo, o hospital não é problema nosso. O nosso problema é divulgar a doutrina espírita. Construa centros espíritas. E o Ronaldo, a partir dessa conversa com o Chico, começou um trabalho admirável, vários centros espíritas de periferia, e muitos espíritas hoje que dirigem esses centros vieram da comunidade, aprenderam espiritismo lá, se tornaram espíritas lá, e hoje são dirigentes lá. Então, a gente vê que isso é possível se nós tivermos um foco. E eu vejo que esse foco ele necessita de duas orientações. Primeiro, nós precisamos trabalhar uma linguagem acessível. Não é colocar a turma toda sentada e a gente ficar uma hora lá com aquela conversa infindável que ninguém aguenta mais. É preciso sentar com eles e conversar. Uma mesa redonda. Nós tivemos essa experiência no nosso projeto social, no Instituto de Fusão Espírita. Nas manhãs de domingo, um projeto, chama-se Projeto Ser Feliz. Nós estudamos espiritismo com as senhoras da comunidade, pessoas simples, junto com elas. Sentamos, lemos um pequeno trecho, conversamos, elas opinam, contam caso, e nós observamos, quando nós começamos a fazer isso e acabamos com as palestras tradicionais, elas começaram a conhecer o espiritismo. Porque enquanto ficava sentado e alguém lá na frente falando, elas não estavam entendendo nada. Então, conversar numa linguagem amigável, de uma forma mais íntima. E outra coisa, com textos que elas consigam entender.
Pelo amor de Deus, minha gente, não adianta nós queremos pegar as obras espíritas que nós temos e oferecer para pessoas semi-escolarizadas para que elas possam ler. Nós tentamos fazer isso no nosso instituto. Nós demos para muitas delas exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas devolveram, dizendo, olha, não tem jeito, não consegue. Então, nós lá no nosso grupo tomamos a iniciativa de traduzir de uma forma mais simples, mais popular, as ideias mais importantes. Fizemos isso no Livro dos Espíritos, é um livro chamado Espiritismo de uma forma mais simples. Fizemos do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho de uma forma mais simples. E fizemos também do Livro dos Médiuns, Mediunidade de uma forma mais simples. E esses livros elas leem, elas conversam, elas entendem e elas alcançam. Então, eu vou passar a palavra para vocês, começando com o Elias, que já levantou a mãozinha ali. Eu sou um fominha, né? Mas, então, olha só. Me ocorreu, quando o Ricardo estava falando, vou fazer uma metáfora, uma comparação, de projetos que existiam para criar pequenas siderúrgicas hidráulicas nas cidades. Cada uma colocasse, né, ali para represar o seu rio, e aquilo ali seria suficiente para abastecer elas de energia. Fazendo essa metáfora, né, já que a energia também traz a luz, né, é uma ideia formidável. Não podia sair de outra pessoa, senão o Chico. Mas acabamos de falar agora há pouco sobre os grandes eventos. Hoje mesmo está acontecendo um mega, super, hiper evento, que talvez esteja aí até captando mais pessoas que o nosso pequeno evento, né? Aqui, inaugurando o evento, o Espiritismo, Espírita.info. Porém, com essas duas coisas, também vou remontar àquela passagem que Jesus nos traz, que nós somos a luz do mundo, e ninguém, né, coloca a luz debaixo de alguma coisa, né, mas acima, para que ilumine toda a casa, né? Isso é uma metáfora linda que Jesus usa, e usa no linguajar que todo mundo entende. Ele usava as coisas do dia a dia, do cotidiano. A gente pode levar a moral cristã, né, embasada pela doutrina espírita, sem nenhuma dificuldade. Cabe a nós querer fazer isso, né? E então o que acontece esse distanciamento social. Eu não estou falando agora, né, desse isolamento que estamos vivendo, mas o distanciamento em deixar as outras pessoas longe de mim. Eu vou viver num condomínio fechado, né, e não quero ninguém por perto. Me parece que é um problema, inclusive, social, cultural também, né? E a gente acaba, muitas das vezes, observando que o centro espírita, você vai lá, leva um palestrante, como a gente mesmo tem discutido nos nossos encontros, para falar durante 1 hora, cansa o pobre do trabalhador. Passou o dia inteiro trabalhando lá, urrando, às vezes nem vai em casa almoçar, chega no centro espírita 8 horas da noite, cansado para chuchu, e mais 1 hora de palestra, ninguém merece. Isso já foi o tempo, onde que as pessoas moravam mais próximas ao centro espírita, onde que as pessoas não precisavam atravessar a cidade inteira para poder chegar no centro espírita, chegar cansado no centro espírita e acaba dormindo. Eu mesmo dormia muito. Eu chegava, o que eu tomei de cutucão da Fátima, né, para poder eu acordar no centro espírita, não tem igual. Eu tenho um lado aqui meu aqui que até está, né, meio para dentro de tanto cutucão que eu tomei dela. Mas eu vou falar com ela, me deixa dormir, que eu não estou aguentando. Então, são coisas que nós precisamos rever, precisamos atrair essas pessoas para dentro da doutrina. Não é porque queremos competir com outras religiões, né? É porque mas levar uma luz a mais. Se você abre uma igreja, se você abre um templo, né, evangélico, seja de qual igreja for, um centro espírita, nós estamos levando, né, ali palavras de consolação, né, pessoas que possam auxiliar com pão espiritual, né? O que a gente acaba vendo, a aproximação com essa pessoa, com essas pessoas, né, desse distanciamento, né, social que vai crescer, né, ainda mais, é que a gente quer usar a esmola para autopromoção, né? A gente acha que vai
fazendo da esmola, do pouco que a gente dá, né, alguma coisa em proveito próprio. Toda vez que a gente faz isso, a gente, desculpe o perdão da palavra, trupica, né? A gente vai acabar trupicando mesmo nos nossos próprios passos. Daí, então, que eu volto a dizer, não aquilo que o Bruno disse está correto, mas a questão de nós levantarmos, a questão principal de nós levantarmos a unificação, não é uma unificação em torno de um rigor dogmático, né? Mas trazer a inclusão que a Lígia disse, trazer as pessoas para um pensamento que tomou corpo doutrinário. É uma coisa, né? Então, penso eu que a forma de nós fazermos isso está aí. O Chico acabou de fazer. E o Chico usou daquilo que ele trouxe de Kardec. O quê? Pequenos centros próximos das casas das pessoas. E se nós somos brancos, em sua maioria, se temos condição, né, intelectiva por causa dos nossos muitos estudos, sei lá onde que isso quer levar, e temos dinheiro, por que não fazer centro espírita lá junto das pessoas, dos trabalhadores que estão longe de nós? Por que não? Né? Existiram os mecenas, né? Aqui mesmo em Juiz de Fora, vários deles construíram o Instituto Maria, né? O Jesus e tudo. Por que não podemos nós, cada um de nós, sermos uma célula perto da nossa casa, lá pertinho das pessoas que querem, talvez, participar conosco de um estudo como esse? Que um estudo como esse, sim, todo mundo fala e conversa e aprende mais. Muito bom. Temos inscritos aqui o Bruno, depois a Lígia, depois o Vantuil. Eu vou pedir que a gente seja breve, porque o tempo está avançando. Vamos. Sendo o mais breve possível, eu quero dizer que eu acho que o centro não tem nada. Centros vão desenvolver de acordo com o grupo e com a vocação. Uns vão cuidar mais de mediunidade, outros vão tratar mais de estudos, outros vão ter a vocação para assistência social e vão encontrar suas formas. Eu acredito que isso é inevitável e só vai aumentar essa pluralidade. E a partir daí, em relação às classes desfavorecidas, não é fazer algo para elas, é fazer algo com elas. É realmente integrar, acolher, colocá-las na comunidade, né? A coisa do assistido é uma barreira, né? Quem assiste, quem é assistido. Não existe, você tem que fazer algo com eles e transformar aquilo numa comunidade de verdade, né? Onde eles vão sonhar junto, porque além da vivência da doutrina, as pessoas estão ali criando sonhos de convivência, né? Elas querem pertencer a algo, querem afetos, querem amizade. Isso é tão importante quanto a doutrina. E se essas pessoas não se sentirem pertencendo, né, elas não vão sentir o que o Espiritismo pode ofertá-las. Lígia, depois Vantuil. Ligar meu telefone, meu microfone. Bem, duas coisas interessantes me chamam a atenção nessa estatística aí, né? Primeiro, que são pessoas mais letradas. O que a gente percebe no movimento espírita, né? É uma quantidade muito grande de gente que não lê, né? Não estuda. E são os mais letrados, né? Isso é um problema. Por que tem tanta palestra? Por que tem tanto evento? Né? Isso o evento em si, o evento que esses big eventos que a gente discutiu na questão anterior, né? Eles têm muito a ver com essa falta de estudo, né? Porque você vai num evento desse, o que você aprende dali? Nada, né? Muito pouco, né? Você pode até aprender alguma coisa, mas é muito pouco, né? Porque não se discute o estado da arte da doutrina espírita,
se discute assuntos que qualquer palestra no YouTube, né, a gente encontra. São assuntos comuns, né? Então, o que isso tem a ver com estudo? Nada, absolutamente nada, né? E isso é um reflexo de como nós não estamos estudando o movimento espírita, não está estudando conforme tem que estudar. A segunda coisa dessa estatística é a respeito de como a gente já vem discutindo isso nos grupos que a gente frequenta, né? De como o movimento espírita ele incorporou essa questão do assistencialismo de uma forma muito ruim, né? E que isso hoje está sendo questionado, porque o assistencialismo ele acabou tornando as pessoas dependentes, a gente fazendo com que o assistido fosse obrigado a ir nas reuniões, assistir aquelas reuniões, muitas vezes abrindo mão da própria religião deles, né? Então, assim, a gente caminhou por um processo de institucionalização da caridade, né, que a gente chama de caridade, e que, no final das contas, não trouxe benefícios nem para nós, né, como espíritas, não trouxe uma vivência realmente frutífera de espírita, né, um espírita que procura ser caridoso, e não trouxe uma vivência positiva para as pessoas que ficaram dependentes dessa questão, né, da caridade material, né, da cesta básica, né? Isso é um problema, isso virou um problema para nós, né? Hoje em dia, a gente vê algumas iniciativas, né? Não hoje em dia, mas porque isso não é novidade, né? Mas você criar empregos, né? Você converter você empregar seu dinheiro em organizações não governamentais, né? Ou associações que já têm um trabalho profissional de assistência muito profissional, talvez seja melhor, né? Mais interessante hoje do que a gente fazer um trabalho profissional, um trabalho assistencialista, né? De fato, a gente, como espírita, a gente poderia promover a evolução e a progressão da pessoa para ela sair da miséria, né? Para ela sair daquele contexto de pobreza, né? E que muitas vezes a gente acaba, com esse assistencialismo, a gente acaba por firmar esse conceito, né? Firmar essa posição. Você aí, você é assistido, e eu sou aquela que dá as coisas, né? Então, eu acho que a gente precisa repensar nessas questões, né? E rápido, né? Porque a gente está perdendo o bonde da história. E a gente precisa, a gente tem como, né? A gente tem recurso teórico, a gente tem uma filosofia maravilhosa que a gente precisa aplicar ela mais, né? Então, é isso. Vantuil, seus comentários? Eu fico muito triste e, ao mesmo tempo, fico me questionando por que o espiritismo, o espírita, é tão elitizado, porque é tão favorecido só para classes que têm poder aquisitivo, no caso aí, que mantém grandes centros. E o que o Bruno falou, eu acho que é uma das coisas que eu gostaria muito de fazer na minha vida. A gente ensinar para o povo alguma coisa, dar suporte para que eles aprendam e eles possam caminhar com a sua própria perna para conseguir fazer as suas coisas. Eu acho que você fica dando sempre... fica dando cesta básica, um exemplo, você está criando uma dependência para as pessoas. Eles não vão correr atrás para procurar alguma coisa para fazer. Não, aquela casa espírita me dá uma cesta básica. Eu acho que eu fico muito triste, porque o espiritismo ou qualquer outra religião deveria atingir as classes mais pobres, que são as mais carentes, que são as mais necessitadas. E a gente deveria parar de querer falar palavras bonitas para pessoas que não vão entender nada. É o que você falou, Ricardo. Chega em reuniões que as pessoas ficam dormindo realmente, porque tem um processo
do dia, que cansou e tudo mais, mas muitas das vezes o que a pessoa está falando não tem contexto nenhum, não tem serventia nenhuma para a pessoa que está ali naquela reunião. Então, acho que a gente deveria pensar e rever essas coisas, principalmente as casas espíritas, porque as coisas estão mudando. E com essa pandemia agora, está se criando uma gama de coisas diferentes, que é pela internet e tudo mais, onde que você tem a liberdade de conversar outras coisas, falar no linguajar deles. Essa é a minha opinião. Muito bem, nós vamos chegando, então, à nossa terceira, última parte, que tem mais especificamente a ver com o movimento espírita.info, que é o espiritismo nas mídias digitais. É evidente que a coisa proliferou de uma forma jamais esperada, claro que em decorrência da situação que nós vivemos, pessoas que jamais sabiam lidar com uma internet, um celular, um computador, senhoras já de uma certa idade, estão dominando, assistindo as palestras e comentam, e um movimento fantástico nesse sentido. Nós vamos comentar brevemente, porque o Eli vai explanar nos 15 minutos finais qual é a nossa proposta. Eu pediria ao Bruno que rapidamente dissesse como ele vê esse espiritismo nas mídias. Olha, Ricardo, analisar essa questão das mídias digitais, ela é muito difícil num processo em que tudo muda muito rápido, né? Em breve vai chegar o 5G e dizem que vai ser uma mudança revolucionária, então a gente não sabe o desdobramento disso, né? Fazer qualquer exercício futurista. Agora, eu vejo uma coisa, dentro do que eu defendi até no início, essa diversidade vai se acentuar. E eu digo como exemplo o próprio grupo que eu vou coordenar aqui no Espírita.info, que é um estudo, né, a gente deu o nome de filosofia perene, e acaba sendo um estudo comparado de filosofias espirituais. É algo que não era possível, praticamente, pode-se dizer, ou muito difícil, num centro presencial. Eu proponho estudar o livro O Kybalion, um livro de filosofia hermética da tradição egípcia, ou qualquer outro livro, um Bhagavad Gita, hindu. Então, essa diversidade de pensamento e diálogo, porque quando você cita um nome, igual eu citei dois agora, a pessoa vai lá no Google, já vê o que é, já começa a se inteirar. Então, essa integração do pensamento espiritual vai ser inevitável. Antes do surgimento do catolicismo, o cristianismo nascente, ele trazia, né, muitas do que revelado depois por Kardec. Ele era reencarnacionista. Orígenes, um santo católico, era reencarnacionista. A partir do concílio de Constantinopla II, que proibiram. Então, quer dizer, ao resgatar esse cristianismo, nós estamos resgatando um diálogo com várias espiritualidades que foi interrompida. E isso vai se intensificar agora na internet. Então, e a própria também disposição de cada pessoa, que aqui é mais espontânea, concorda, discorda. Dentro de uma casa espírita, ele tende a seguir mais um padrão de pensamento, não ser tão ousado na crítica ou nos comentários. Então, tudo isso, né, para desagrado de uns, né, pode ser visto como algo ruim, para felicidade de outros. E a tendência é sair de um pensamento mais religioso para um pensamento mais filosófico, que vai dentro da fala do Eli inicial também. Então, isso é uma possibilidade, mas em matéria de futuro, né, só Deus. Antes de passar para o Eli, que vai fazer os seus comentários e depois apresentar o nosso espaço, eu queria ouvir a opinião do Marco. Marco é um campeão de rede social no bom sentido, né? A gente acompanha o trabalho dele, ele participa ativamente das redes, coloca um espiritismo de excelente qualidade, sempre vale a pena ver as coisas que ele interage para nós. Preocupa um pouco, Marco, como a rede é um espaço amplo, altamente democrático, e o indivíduo pode escrever e falar o que quiser, é um certo exagero ou um mau aproveitamento desse espaço, né? Às vezes a gente vê o indivíduo colocar ou focar em aspectos
que não são importantes, né? O indivíduo discutindo se o Emanuel está reencarnado ou não está, discutir que se o Chico foi A ou B na encarnação passada, ou descrever sonhos miraculosos que um ou outro indivíduo teve, são questões que não acrescentam em nada e, pelo contrário, gera uma controvérsia que cria uma nuvem escura sobre o movimento espírita. Como você vê brevemente essa questão do espiritismo nas mídias, nas redes? Bom, primeiro, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a contribuição vai ser muito grande. Esse período de isolamento social e quarentena convidou espíritos encarnados de todas as idades para aprenderem coisas novas, né, em termos de tecnologia. E aproximou, eu conheci muitas pessoas nesse período, nesses últimos 5 meses, que já não conseguiam mais ir a casas espíritas ou qualquer templo religioso, né, no nosso caso o espiritismo, não conseguiam ir mais por vários motivos de trabalho, ou de enfermidade na família, ou por estarem sempre viajando a trabalho ou com compromisso. Então, eu acho que tecnologia com educação, com orientação, nunca vai ser ruim, ao contrário, a tecnologia é um bom instrumento. Quem a usa precisa ter ética e responsabilidade para usar para o bem. E eu não domino tecnologia porque eu estou cercado de pessoas que dominam, algumas pessoas com as quais eu trabalho, são pessoas muito próximas da minha existência. Então, elas me ajudam muito, mas eu acho que a gente deveria aproveitar essa fase, que pode até passar com uma vacina ou outra, mas é mais barato, eu acho que as pessoas ficam mais à vontade para se colocar, como o Bruno falou, e aqui no chat, eu estou acompanhando aqui no outro computador, o Jerry escreveu assim, concordo com a Lídia, há muito academicismo e pouco conhecimento da doutrina e do evangelho. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou ouvindo todo mundo aqui, eu estou seguindo no chat aqui no outro computador. Isso seria impossível numa palestra ou num ambiente presencial, né, e não remoto, como a gente está agora, de você prestar atenção numa coisa e acessar um chat. Nem sempre as pessoas têm essa vontade. E eu acho que, eu concordo, eu acho que há ainda um elan muito grande, um excesso de vocabulário desnecessário. Isso afasta, exclui em qualquer meio, principalmente no meio religioso, porque as pessoas ficam com medo de se expor, fazer perguntas básicas, são as básicas que eu acho que vão nos orientar mais para começar a caminhada. E, por fim, eu acho que não é o futuro, é o que tem que ser. Eu acho que mídias sociais sempre existiram, só que hoje elas estão muito potencializadas, elas só precisam estar mais acessíveis para a população e para as religiões em geral, em particular para o espiritismo. Eu acho que vai ser, se bem utilizado, se bem orientado o uso dessas mídias, vai aproximar muita gente que estava afastada e vai convidar muitos irmãos e irmãs a experimentarem o que é o espiritismo e ler, principalmente as obras que o Ricardo falou, o espiritismo numa forma mais acessível, mais cotidiana, né? A mediunidade, o evangelho, que são obras que eu tenho aqui, sempre dou de presente, e são obras que as pessoas se sentem muito motivadas depois a alçar outros voos, né? Então, a mídia social é o passado, é o presente, vai ser o futuro, e eu acho que para os jovens, para fechar minha fala, não tem outra alternativa. A geração de 13 a 20 anos, toda ela está nas mídias sociais, está com o celular na mão, e eu acho que é um instrumento, se bem utilizado, de orientação para eles se aproximarem das práticas religiosas e consequentemente, do espiritismo. Tudo bem, meus amigos, nós temos 40 minutos, então eu vou passar a palavra para o Eli, faz os comentários que ele julgar necessário e depois passa para a apresentação do nosso espírita.info.
É muito interessante, realmente, né, quando a gente vai pensar ou repensar sobre essas mudanças, de certa forma, até uma evolução proposta pelo uso das mídias digitais em relação ao espiritismo, porque, ao mesmo tempo que abre um leque de possibilidades, né, conforme a gente já ouviu aí, o Marco ressaltou bastante, abre um leque de possibilidades para os quais a gente não tinha outra forma de fazer, né? Aqueles de nós que, por exemplo, fazemos estudos ou fazemos palestras, às vezes numa palestra você fala 30, 40, 50 minutos, não tem feedback nenhum. E agora, num chat, né? Enquanto você está falando, as pessoas podem ir perguntando, podem ir comentando. Você tem um feedback, uma possibilidade de feedback que, por exemplo, era impensável antes. Ao mesmo tempo que esse leque se abre, o que a gente percebe muitas vezes é que isso vai ser também um desafio para o movimento espírita. Porque enquanto o movimento espírita era realizado, entre aspas, apenas dentro dos centros espíritas, numa brincadeira, né? O que acontecia no centro ficava no centro, não ia para fora, né? Aquele ditado de Hollywood que acontece lá em Las Vegas, fica em Las Vegas, que acontecia dentro do centro ficava no centro. Hoje, não. Hoje não tem mais sentido isso, né? Hoje, quando alguém se predispõe a falar num estudo, numa palestra que vai vir a ser publicada ou está sendo publicada online, né, numa live, no YouTube, por exemplo, você não sabe quantas pessoas vão acessar isso. Não as que estão acessando no momento, mas aquilo vai ficar lá. Mais tarde, a qualquer momento, numa pesquisa no Google, você pode ser achado. E assim, pessoas que estão no outro lado do planeta vão poder ter acesso àquele conteúdo, àquela exposição que você fez. Até que ponto, por exemplo, aqueles que estão expondo ou falando em nome da doutrina espírita estão preparados para isso? Né? Até que ponto estão tendo a dimensão de que o conteúdo doutrinário agora ele precisa estar sendo exposto num leque muito mais amplo. Na questão anterior, né, onde a gente estava discutindo essa necessidade do espiritismo alcançar um número maior de pessoas, inclusive em outras classes sociais, ficou bem claro, por exemplo, a necessidade de uma linguagem mais simples para alcançar um número maior de pessoas. É uma necessidade que a gente vai ter no mundo online, porque você não sabe para quem você está falando. Ao mesmo tempo que vai ser possível que essas pessoas, que provavelmente nunca iriam a um centro espírita, por vários motivos, vão ter acesso ao conteúdo espírita, o quanto elas conhecem de espiritismo, o quanto elas conhecem das realidades espirituais. É claro que não dá, a gente sabe disso, você fazer uma palestra que atenda 100% do público, óbvio, mas é para a gente lembrar desses cuidados que a gente vai precisar ter daqui para frente, que muitas vezes não eram tão preponderantes quando a gente estava somente no meio presencial. Ao mesmo tempo, então, em que abre, conforme a gente está dizendo, esse leque de possibilidades, apresenta-se um leque de desafios para o movimento espírita. Por quê? Porque numa palestra pública presencial, raramente, eu pessoalmente nunca vivenciei uma situação como essa, mas raramente alguém do público vai levantar e contestar o que você está falando. Vai falar alguma coisa ao contrário, né? Os professores, por exemplo, no ensino superior, que é onde a gente teve alguma experiência, já começaram, já há algum tempo, a enfrentar essa situação. Você está dando uma aula sobre um determinado assunto, o aluno está com o celular consultando na internet se aquilo que você está falando é aquilo mesmo.
se não tem uma outra ideia, se não tem um outro pensamento, se a fórmula que você colocou é aquela mesma, e com a capacidade de questionar na hora. Os espíritas, nós no movimento espírita, estamos preparados para esse questionamento, para essas verdades que muitas vezes nós nos acostumamos a apresentar numa via de mão única, né? Numa exposição doutrinária, num grupo de estudo. Nós estamos preparados para poder receber contrapontos, ideias diferentes, questionamentos acerca dessas possibilidades. Então, é um desafio para todos nós que estamos no movimento, pensar como que isso vai ser feito. Ao mesmo tempo, por exemplo, só para dar mais um exemplo, quando numa palestra você cita um autor, cita uma questão científica, você imagina agora que qualquer um pode pesquisar aquilo, se aprofundar naquilo, como o Marco colocou, e até verificar que o que você falou não era aquilo, porque você não pesquisou o suficiente ou colocou uma ideia da sua cabeça que num centro espírita, numa exposição presencial, ninguém ia saber daquilo. Passada ali, terminada a palestra, passada 1 hora, a maioria das pessoas não guarda nem 15% do que foi falado. Mas agora, no meio digital, está gravado, está exposto. A pessoa pode olhar, ouvir de novo e pesquisar. Nós, então, como movimento, né, precisamos estar atentos que as possibilidades oferecidas pelas mídias trazem também uma série de responsabilidades às quais, muitas vezes, a gente não estava acostumado. É um outro aspecto que a gente precisa estar atento a ele também quando a gente se propõe a uma tarefa no meio digital, no mundo digital, na internet. Uma outra questão, sem querer esticar demais, mas é porque é o nosso tema, né? Uma outra questão é que, de certa forma, nós vamos começar a poder pensar num processo de internacionalização do espiritismo que era praticamente impossível de ser pensado anteriormente. Não se trata apenas de traduzir obras espíritas que outras pessoas que falam outras línguas vão ler, mas também de entender que, em qualquer lugar do mundo agora, o conteúdo espírita pode ser acessado facilmente. Então, gradativamente, as pessoas que têm conhecimento, os espíritas, que têm conhecimento de outras línguas, que falam, né, que já estiveram convivendo em outros países, ou que estão morando em outros países, podem dar uma colaboração para essa divulgação da doutrina espírita num âmbito mundial, vamos dizer assim, ou no âmbito internacional, que era inconcebível anteriormente. Não havia meio físico de como a gente fazer isso. E hoje a gente tem, via internet, essa possibilidade de trabalhar nesse aspecto de divulgação da doutrina espírita de uma maneira muito mais ampla. Enfim, são muitas as possibilidades, né? Conforme o Bruno falou, a tecnologia não para, né? A gente daqui a pouco vai ter avanços tecnológicos que vão ampliar ainda mais essas possibilidades, mas é inegável que os interessados no movimento espírita, que as pessoas interessadas que estão no movimento espírita e querem participar desse processo, precisam se adaptar, precisam entender esses mecanismos. Vou citar mais um exemplo, né, para mostrar a riqueza desse meio. Muitas vezes, como expositor, a gente, por exemplo, falava a mesma palestra em 2, 3, 4 lugares, porque eram centros distantes, às vezes em cidades diferentes. Hoje, se você publica sua palestra no YouTube, é muito sem graça você fazer uma outra palestra igualzinha e colocar ali no mesmo lugar, porque, assim, né,
Então, vai demandar até dos expositores um certo trabalho, uma certa criatividade, porque, por exemplo, não tem muito mais sentido, me entendam bem, a gente preparar uma palestra de temas que já estejam extensamente discutidos no movimento espírita. A gente vai fazer uma palestra de perdão quando existem 200 palestras de perdão publicadas no YouTube. A pessoa escreve perdão lá e pessoas com muito mais possibilidades de exposição, muitas vezes, do que nós próprios. Pessoas nas quais a gente ia pegar o recurso para poder falar. A pessoa pode acessar o original, não precisa vir no intermediário. Então, essas questões a gente precisa estar atentos que o progresso intelectual, tecnológico, traz para a gente, né? E a gente precisa estar atentos a elas. Vamos à nossa apresentação relativamente rápida para conhecer o que a gente está propondo nessa comunidade virtual Espírita Info. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver se dá tudo certinho. Porque tecnologia, vocês já viram, né? Estão vendo? Funcionando direitinho? Sim. Ótimo. Sim, Eli. Então, nossa comunidade, então, Espírita Info, né? Espírita.info. Nós estamos trabalhando... Deixa eu só conseguir passar o slide aqui. Nós estamos trabalhando com o site, né, que todos estão convidados a conhecer, http://espíritainfo. No site estão todas essas informações que nós vamos falar aqui rapidamente, elas estão disponíveis com mais detalhes lá no site. Dentro dessa nossa proposta de inclusão, essa proposta inclusiva, né, vocês veem que a gente está buscando no site acrescentar informações e acessos a um número maior de pessoas, né, que possuem deficiências, limitações em termos dos sentidos. Então, explorem lá também, deem o seu feedback. Nós estamos com, atualmente, 4 grupos online, cujas atividades começam essa semana agora, nessa próxima semana. O livro, vamos estar na terça-feira, às 20h, estudando o livro Diálogos Espíritas. Quando a gente fala grupo online, né, porque esse acesso vai ser via internet, na plataforma Zoom. Na quarta-feira, o Bruno citou, vamos estar estudando o livro O Cabalion, nesse grupo da Filosofia Perene, também às 20 horas. Na quinta-feira, nós estamos estudando o livro Opinião Espírita, também às 20 horas. E no sábado, nesse horário de 15h30 até às 17h, foram selecionados alguns textos da Revista Espírita para que a gente possa trabalhar com eles, né? Então, são textos específicos. Esses textos estão disponíveis no site para aqueles que quiserem participar, que quiserem estar acompanhando o grupo. Além dos grupos online, que vão estar funcionando basicamente na plataforma Zoom, né, uma reunião online, nós também estamos com 2 cursos. O curso Entre o Bem e o Mal é um curso com 8 encontros, 8 aulas, né, que já vão ser disponibilizadas no nosso canal do YouTube, mais um livro, uma espécie de apostila, que nós escrevemos como material de apoio, como suporte a esse curso, né? O acompanhamento desse curso também estão disponíveis livremente lá no nosso site. E, acabando esse curso do Entre o Bem e o Mal, no dia 21 de setembro, nós iniciamos o curso de Fundamentos da Doutrina Espírita.
voltado principalmente para as pessoas que são iniciantes ou que não têm nenhum conhecimento da doutrina espírita. É um curso rápido, né, vamos dizer assim, com 10 encontros, com uma apostila também para acompanhamento, que também está disponível no nosso site. No nosso canal do YouTube, Espírita Info, nós vamos estar publicando, né, as palestras que o grupo fizer, os cursos. Esses 2 cursos estarão sendo realizados e disponibilizados no YouTube, e outros estudos adicionais também. Então, o curso Entre o Bem e o Mal, estudos, algumas reflexões sobre o Evangelho estão disponíveis no nosso canal do YouTube. E temos também, lá no YouTube, vamos estar publicando semanalmente uma série de entrevistas com professores universitários a respeito de temas diversos relacionados à área de atuação desses professores e o relacionamento dessas áreas com a doutrina espírita. É um aspecto interessante, né, nós vermos como que a doutrina espírita, a ligação da doutrina espírita com diversas áreas de conhecimento, é uma iniciativa muito interessante também, que vai estar disponível para todos lá no nosso canal do YouTube. A nossa reunião pública online é feita em parceria com a Sociedade Espírita Primavera, que é uma sociedade espírita aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde muitos de nós estamos atuando. Ela se realiza na sexta-feira, às 20 horas. O acesso a ela é aberto, né, uma reunião online, e o link pode ser encontrado também no nosso site para aqueles que quiserem participar. Como nossa proposta é ser uma comunidade virtual, né, com atividades exclusivamente na internet, nós estamos com 2 atividades online que muitas vezes são típicas de serem realizadas presencialmente nos centros espíritas. O diálogo fraterno online, onde nós vamos ter a possibilidade da pessoa que deseja uma conversa, um diálogo em caráter privativo, sobre os temas que ela quiser, ela vai poder fazer esse agendamento no nosso site, e aí os nossos companheiros e companheiras vão poder estar realizando essa conversa utilizando a plataforma Zoom ou a plataforma Google Meet, possibilitando que um número maior de pessoas possa ter acesso a essa conversa. Conforme nós falamos antes, são muitas pessoas que estão impossibilitadas, por vários motivos, de estar presencialmente no centro espírita, né? N motivos diferentes, e o diálogo fraterno online, que já vem sendo uma atividade que já vem sendo feita por várias instituições espíritas, na internet, nós também estaremos oferecendo essa possibilidade. E, talvez como uma novidade para muitas pessoas, nós vamos estar trabalhando com passe à distância. Na realidade, a atividade do passe à distância, ou de radiação à distância, é um encontro relativamente rápido, de 10 a 15 minutos, aberto a todos que quiserem participar, onde nós estaremos lendo uma página, fazendo um comentário rápido e uma prece, uma vibração em favor daqueles que estão presentes, que estejam participando da atividade. Todos estão convidados a conhecer e a participar, se desejarem. Finalmente, dentro dessa nossa proposta de estar fazendo parcerias, né, com as instituições que já estão trabalhando no meio virtual, ou mesmo que queiram estar participando com a gente no meio virtual, nós temos outros recursos em parceria com o CVDEE, que é uma instituição virtual também, um centro de divulgação e estudo do Espiritismo, onde nós temos acesso a um fórum de discussões sobre temas diversos, temos a publicação de diversos textos, artigos, temos vários estudos que foram realizados pelo CVDE
estão disponíveis, estão publicados no site do CVDE, que a gente pode ter acesso via o site do Espírita Info, e também vários materiais para fazer o download, apostilas, etc, etc. Ou seja, são muitas atividades, muitas possibilidades, né, que nós estamos iniciando nessa tarefa, e todos nós, todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, que vão ouvir posteriormente, né, depois que esse encontro ficar gravado, estão convidados a conhecer, a participar, a colaborar com a gente em mais essa iniciativa. Nós voltamos a palavra ao Ricardo para encaminhar para o nosso encerramento. Muito bom, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Acho que para nós foi um prazer poder participar desse encontro inicial. Nós estaremos juntos daqueles que desejarem, semanalmente, através dos grupos de estudo. O Eli coordena o grupo de terça-feira, o Bruno de quarta, a Milene Santiago de quinta, eu coordeno o grupo de sábado. Mas o Elias, Vantuil, Lígia, Marco participam desses grupos, e mais outros companheiros que não puderam estar presentes vão participar, e são discussões muito ricas. Eu tenho certeza que todos poderão participar, e é muito gratificante para nós dizer isso. A gente espera, então, que vocês visitem o nosso site, se integrem a nós, e a gente quer, nesses momentos finais, ligar o nosso pensamento às forças do bem. Queremos, sobretudo, agradecer ao nosso Mestre Jesus, que é o grande inspirador de todas as atividades que se dão no campo do movimento espírita. Dizer a Jesus que nós estamos muito felizes por participarmos desse empreendimento, que sabemos que a sua luz está conosco, que os espíritos bons têm nos acompanhado, e nós dedicamos a ele e a essa falange de espíritos superiores que militam no movimento espírita o nosso empreendimento. Sem eles, nada teria sentido e nós nada conseguiríamos fazer. Um imenso abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.